No dia 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia do Covid-19, o coronavírus. O vírus, que começou a circular em dezembro de 2019 em uma cidade da China Central, logo se espalhou por todos os continentes, aterrorizando a Europa e preocupando muito a América. O tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica é História e Epidemias, algumas questões para pensar o coronavírus. E o nosso convidado é o professor da Universidade Federal do Cariri, Jussieldo Alexandre. A historiografia dedicada ao fenômeno doença nos ajuda a pensar este momento que vivemos. Estamos diante do desafio de lidar com uma doença que surgiu há pouco tempo e que rapidamente se espalhou pelo mundo, atingindo aí a categoria de pandemia. Então, a primeira coisa a destacar é que, para os historiadores que se debruçam sobre o tema doença e epidemia, a epidemia e a doença deixam de ser vistas apenas pelo critério biológico. Então, claro que uma doença envolve processos fisiopatológicos. Todavia, ela também é socialmente construída. A doença também é algo passível de ser historicizada na medida em que ela é uma construção social. Então, uma manifestação epidêmica gera sempre aí uma série de práticas e representações que tentam dar conta desse fenômeno. Então, desde a busca da ciência, da medicina, em dar respostas racionais ao que causa a doença, a como tratá-la, ou a outro tipo de representação que vai buscar, por exemplo, as causas morais de uma epidemia. Então, é muito comum, até os dias de hoje, por exemplo, a alegação da doença enquanto um castigo divino. Então, séculos e séculos após várias epidemias, e esse tipo de representação ainda é recorrente. Fora essas questões elencadas, é preciso entender o impacto social de uma epidemia. A epidemia traz consequências demográficas, políticas, econômicas, sociais e culturais. São consequências consideráveis. O cotidiano social é agitado, é transmutado, é transformado durante uma epidemia. Então, a lógica cotidiana do comprar, do se movimentar, do frequentar os espaços públicos, do cumprir determinados ritos, inclusive os ritos religiosos, tudo isso acaba sofrendo o impacto da presença de uma epidemia na localidade. Então, o medo de contaminação, o temor em torno aí da possibilidade de ser vítima fatal de uma doença leva a uma nova postura. Há uma postura aí de estranhamento, de medo, de tensão. Então, tudo isso demonstra aí a validade dos historiadores em se debruçarem sobre esses fenômenos. É possível, inclusive, destacar como essas consequências sociais também refletem as próprias contradições existentes nas sociedades envolvidas pelas epidemias. Então, quando, por exemplo, no século XIX, em 1855 e 1856, houve uma manifestação aí do cólera no Brasil, atingindo diversas províncias, a maior parte das vítimas fatais foram negros, na sua maioria escravos. Ora, esse dado demográfico não é algo que seja uma coincidência. Claro que havia uma ampla população negra nesse período, mas os escravos estavam sujeitos às condições de higiene e de alimentação que não eram as mesmas dos brancos. Ademais, pelo próprio serviço que eram obrigados a exercitar cotidianamente, seja a lida com a água e com os alimentos, seja o trabalho de levar dejetos dos patrões, dos senhores,
seja o trabalho de coletar água em fontes. Tudo isso acabava levando os homens e mulheres cativos a terem uma maior probabilidade de entrar em contato com o material aí contaminado pelo vibrião que causava o cólera. Ou seja, a alta mortalidade de escravos e da população negra nesse período aí pelo cólera revela muito das próprias contradições existentes no Império Brasileiro. O historiador Charles Rosenberg, que é um dos nomes importantes aí da área da história das epidemias, das doenças, ele usa uma metáfora interessante, que é uma metáfora dramatúrgica. Então ele percebe como em diferentes ocasiões as epidemias seguem determinados padrões. E aí isso inspira ele a pensar a epidemia pelo critério aí dos atos, então atos teatrais. Com isso, ele não quer afirmar que as epidemias são iguais. Não, cada epidemia é única. Cada epidemia é um momento extraordinário, exclusivo, que não se repete. Mesmo que uma doença atinja massivamente uma localidade em mais de uma ocasião, cada uma dessas ocasiões será um evento exclusivo, único. Mas o Rosenberg utiliza a figura do teatro, dos atos, melhor falando, para apontar como é possível perceber que há alguns padrões que se repetem nos diferentes tempos e nos diferentes espaços em que as epidemias se manifestam. Alguns padrões são visíveis. E aí ele estipula quais são esses atos. Então, o primeiro ato, por exemplo, lembra algumas questões que foram visíveis nessas semanas de manifestação do coronavírus. Então, por exemplo, uma das primeiras questões é o anúncio da presença da epidemia, a manifestação da epidemia no tempo e no espaço. Ela geralmente é seguida por uma ação das autoridades em postergar o anúncio da presença da doença. Então, obviamente que há uma série de consequências políticas ao anunciar a chegada de uma peste em uma localidade. Óbvio que os políticos não querem ser os portadores dessa má notícia, porque ela também conota uma certa responsabilidade por parte dessas autoridades. Então, elas não foram eficientes o suficiente no combate, na proteção, na prevenção da chegada da doença. E óbvio que as consequências econômicas da epidemia vão trazer aí consequências políticas para essas autoridades. Por outro lado, a própria questão do medo dessas autoridades em anunciarem a presença da epidemia por saberem das consequências sociais decorrentes do medo generalizado. Então, a consciência de que anunciar a presença da epidemia pode trazer aí um risco de desestruturação, de conflito, de confusão na sociedade atingida. Nas últimas semanas, vimos no mundo e no Brasil determinadas autoridades aí relativizando o que seria o coronavírus, o que seria o seu poder letal, o que seria o seu poder de contaminação, e isso, de certa forma, lembra algumas das considerações que o Rosenberg indica sobre esse primeiro ato. Outras questões também podem ser visíveis nas epidemias do passado e nas epidemias de hoje. Por exemplo, a busca por bodes expiatórios. Na Idade Média, por exemplo, cada manifestação da peste negra era seguida por massacres envolvendo aí a perseguição a judeus. Então, todo o histórico de racismo e preconceito que marcavam aí a perseguição a judeus por séculos na Europa medieval se manifestava nas ocasiões epidêmicas. Então, eles eram perseguidos e eram acusados de terem envenenado as fontes e de terem causado a epidemia. Então, isso manifesta um pouco do que seria essa busca por bodes expiatórios. No geral, há uma perseguição a segmentos marginalizados,
Esses são os que são indicados como os responsáveis pela epidemia, seja pelo seu padrão de comportamento, seja pela sua origem social, há uma perseguição a esses segmentos. Quando o coronavírus, por exemplo, surgiu no mundo, houve uma onda de preconceito em relação aos chineses. Várias manifestações de ataque a chineses aconteceram no mundo, inclusive no Brasil. Basta lembrar que um prédio comercial de São Paulo criou uma portaria restringindo a circulação de chineses em determinados espaços do empreendimento. Isso aponta um pouco para como essas práticas de apontar os culpados, os bodes expiatórios na presença de um outro, e esse outro sempre representado sob um viés aí preconceituoso e marginalizador, permanece no século XXI, tal como foi visível em outras epidemias do passado. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. A pesquisa que desenvolvi no mestrado e a tese a ser defendida em breve na Universidade Federal Fluminense lidam com uma epidemia de cólera que atingiu o Ceará em 1862. Se fôssemos comparar o cólera com a Covid-19 pelo critério fisiopatológico, não encontraríamos muitas similaridades. Se o critério fosse esse, talvez o ideal fosse comparar a gripe espanhola do início do século XX com a Covid-19. Mas, independente desses aspectos mais biológicos, a expansão do cólera no século XIX ilumina algumas questões sobre a expansão do coronavírus nesse início do século XX. O cólera é uma doença infecto-contagiosa causada aí pela ingestão de alimentos e água contaminada por uma bactéria chamada Vibrião colérico. O Vibrião colérico tem como nicho original o delta do rio Ganges, na Índia. Durante séculos, o cólera foi uma doença endêmica da Índia, especialmente quando das grandes peregrinações religiosas que envolviam o rio sagrado dos hindus, havia um surto, a manifestação aí de surtos de cólera em áreas da Índia. Com o avanço do imperialismo no século XVIII e com a revolução nos transportes no século XIX, com as tecnologias que vão promover aí uma relativização das distâncias devido à criação, por exemplo, dos navios a vapor e do avanço das linhas férreas, as mercadorias e pessoas da Ásia e da Europa passavam a circular com mais velocidade. Mas também os micro-organismos vão se beneficiar desse avanço tecnológico. E o resultado é que a doença que permaneceu por séculos endêmicas em uma determinada área do mundo se transforma em pandemia mundial a partir de 1830. Em 1830 ocorrem as primeiras grandes epidemias na Europa, cidades como Londres e Paris vão ser palcos aí de uma ação realmente violenta do cólera, especialmente as populações mais pobres desses grandes centros urbanos que se industrializavam e que também disseminavam aí, como consequência desse avanço desigual do capitalismo, uma pobreza generalizada. Então, camadas e camadas sociais abandonadas, vivendo em áreas precárias da cidade, sem acesso a serviços de higiene, sem acesso a serviços de saneamento e, portanto, afastadas de ofertas de água, recursos médicos para lidar aí com o combate a essa sintomática causada pelo cólera. Então, da Europa, a doença se dissemina para os outros continentes do mundo e se transforma aí, talvez, na maior pandemia do século XIX. Então, quando a gente pensa como o coronavírus se disseminou agora, nesse início do século XXI, a gente pensa como o momento atual da economia mundial, do capitalismo, lembra aspectos desse avanço do cólera pela Europa do século XIX. Obviamente, estamos muito mais integrados
A gente vive uma época de globalização e aí os limites internacionais são cada vez mais relativizados pela maior presença e circulação de pessoas, de mercadorias, de produtos culturais. Então, o mundo está cada vez mais integrado político, economicamente e culturalmente. Então, nesse sentido, a rápida expansão do coronavírus no mundo, nesse início de 2020, lembra alguns aspectos da expansão do cólera no século XIX. Então, a gente percebe como o avanço econômico, como o avanço tecnológico, como a maior integração internacional não deixa de ocasionar determinados riscos. Acho que é importante entender que vivemos uma situação que exige seriedade. Não podemos cair na relativização da situação. É uma situação séria que trará aí umas consequências consideráveis para a economia, para a política, para a sociedade. Pode aí ameaçar o nosso sistema de saúde. Então é preciso ter responsabilidade. É o momento de entendermos que temos um papel fundamental aí para impedir o aumento dessa curva epidêmica. Então isso exige que nos cuidemos mais, que cuidemos das pessoas que nos cercam. Então é importante ficar atento ao que dizem as autoridades médicas. É importante também ficar atento para a divulgação de notícias falsas. É importante combater as fake news. É importante usar de clareza e de seriedade na divulgação aí das informações. E tudo isso deve contribuir para que possamos vivenciar essa experiência complicada da doença de uma forma menos traumática e que possamos atravessar aí os desafios da quadra do coronavírus de uma forma mais tranquila. Então, cabe aí tomarmos nossas responsabilidades, cabe aí orientarmos os nossos familiares e amigos e adotarmos as posturas mais adequadas para que atravessamos de forma mais tranquila esse momento que vai passar, como passaram também várias epidemias do passado. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.